Glória a Jesus. Eu quero chamar aqui o governador Benedito para essa oração. Logo após, o presbítero Eliseu já estará fazendo uso da palavra de Deus. Salve a igreja. Ó Deus, sim, meu Deus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui reunidos. Sim, meu Deus, tua igreja. Somente para ouvir essa palavra, Pai. Que a sua palavra vai pedir você de igual, Pai. Que a sua palavra venha em nosso coração, Pai. Que nós saímos daqui renovados, Senhor. Com a honra e glória do nosso Deus. Sim, meu Deus, eu creio, Pai querido. Que o Senhor venha, Senhor, abrir a janela do céu nessa noite, Pai. Que nós saímos daqui, Senhor, com a sua presença em nosso coração. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Senhor, agora sim, meu Pai querido, Pai amado. Vamos anunciar para o Senhor nessa noite, Pai. Nos dê especialmente, Senhor, para abrir o nosso coração, Pai. Para sair aqui, Senhor, renovado, Senhor, com o seu poder e o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, entregamos nas suas mãos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, dê uma salva de palmas para Jesus. Glória, ouça com atenção, não saia dos seus lugares durante a mensagem, tá, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Somos gratos ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos aqui mais uma vez para louvar, adorar, reverenciar, enaltecer o nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Ainda na tarde deste dia, enquanto eu estava tendo uma audiência com Deus do céu, pedindo para Ele uma palavra, uma mensagem para ser ministrada nesta noite, para a noiva do Cordeiro, para a igreja de Jesus Cristo, para o Brasil e para o mundo, porque daqui 3 dias no máximo, essa mensagem que está sendo ministrada nesta noite, ela estará percorrendo o Brasil e o mundo através das redes sociais. Glória seja dada ao nome do Senhor. Louve e agradeço a Deus, porque eu já tenho 160 temas de mensagem que estão evangelizando o Brasil e o mundo pelas redes sociais. E são milhares e milhares, dezenas de milhares de pessoas que já têm ouvido e têm sido abençoadas pelo Senhor. E nesta noite não será diferente, porque eu recebi, aleluia, eu recebi do Espírito de Deus esta palavra para ser ministrada com poder e autoridade dos altos céus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória não é para nenhum de nós que aqui estamos, porque nós não somos merecedores, mas toda a honra, toda a glória, todo louvor é tudo endereçado ao Senhor, Criador de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Eu gostaria de aproveitar que os irmãos estão de pé. Vamos abrir a nossa Bíblia, aleluia, no texto o qual foi escolhido para esta campanha, livro de Lucas, capítulo de número 9, versículo 18, 19 e 20. Lucas capítulo 9, versículo 18, 19 e 20. Glória a Deus, aonde nos diz assim a palavra do Senhor: e acontecendo que ele estava orando em particular, estava com ele os seus discípulos, e perguntou-lhe, dizendo: que diz a multidão que eu sou? Respondendo disseram: João Batista, outros Elias, outros diziam: um dos antigos profetas que ressuscitou. E disse-lhe: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. Glória a Deus. Os
aleluia, eu vi ele com 7 estrelas nas mãos, aleluia, eu vi ele, aleluia, com 7 igrejas, aleluia, que são as 7 igrejas da Ásia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, seja louvado o nome dele, aleluia, eu vi, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele ia nos dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vi ele, aleluia, com 7 igrejas, aleluia, que são as 7 igrejas da Ásia. Ele iria nos dizer, eu vi ele, aleluia, com 7 castiçais de ouro, aleluia, ele iria nos dizer, aleluia, que aquele que estava assentado sobre o trono, aleluia, ele me mandou, aleluia, escrever 7 cartas, aleluia, e enviar para as 7 igrejas da Ásia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, seja louvado, exaltado o nome dele, aleluia, ele iria nos dizer, aleluia, eu vi ele abrindo os 7 selos, aleluia, e quando ele abriu os 7 selos, aleluia, ali apareceu 7 anjos, aleluia, que começaram a tocar 7 trombetas, aleluia, e tocando as 7 trombetas, ali derramou-se 7 taças, aleluia, e derramando as 7 taças, aleluia, ele iria nos dizer, eu ouvi a voz, aleluia, a voz dele, que era como a voz de trovão, que era como a voz de trovão, que era como a voz de trovão, aleluia, aleluia, ele iria nos dizer, aleluia, que quando eu ouvi a voz de 7 trovão, aleluia, ali eu pude ver os pés de Jesus, aleluia, ali eu pude ver os pés de Jesus, ali eu pude ver os pés de Jesus, aleluia, ele iria nos dizer, aleluia, que os pés de Jesus era branco como um latão reluzente, aleluia, como um latão reluzente, aleluia, ele iria nos dizer, eu vi os cabelos de Jesus, que era branco como a neve, aleluia, era branco como a neve, aleluia, era branco como a neve, aleluia, o que é Jesus para nós, aleluia, o que é Jesus para nós, particularmente falando para mim, aleluia, ele é o meu Salvador, aleluia, ele é o meu Salvador, aleluia, e ele é o nosso Salvador, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, seja louvado, aleluia, ele iria nos dizer, aleluia, eu vi, aleluia, um diadema na cabeça de Jesus, aleluia, que fala de poder e autoridade, aleluia, que fala de poder e autoridade, que fala de poder e autoridade, aleluia, poder e autoridade, aleluia, ele iria nos dizer, eu vi o rosto dele que brilhava como o sol, aleluia, eu vi o rosto dele que brilhava como o sol, aleluia, ele iria nos dizer, aleluia, que os seus olhos, aleluia, era como chama de fogo, aleluia, os seus olhos era como chama de fogo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, os olhos de Deus é como chama de fogo, e ninguém não consegue se escapar, se esconder da presença dele, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, e ele iria nos dizer, aleluia, que da sua boca saía uma espada aguda, aleluia, uma espada aguda, aleluia, ele iria nos dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu vi o peito de Jesus, aleluia, eu vi o peito de Jesus, aleluia, eu vi o cinturão de ouro, aleluia, 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 ele iria nos dizer, aleluia,
E aqui, aleluia, continua a pergunta, aleluia, que é o tema, aleluia, dessa nossa campanha, aleluia. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Aleluia. Este é, aleluia, o nosso Cristo, aleluia. Jesus, Ele é o nosso Cristo. Jesus, Ele é o nosso Cristo, aleluia. Olha para cá e ouve-me, porque isso é muito importante, aleluia. E é bom nós aprender isso, aleluia. Se nós, aleluia, perguntar para o Espírito Santo quem é Jesus, aleluia, Ele iria nos responder dizendo, aleluia, eu desci sobre ele lá no Jordão, aleluia, em forma corpórea de uma pomba, aleluia, e repousei sobre ele, e repousei sobre ele, e repousei sobre ele, aleluia, aleluia. E eu digo para essa amada igreja nesta noite, receba o repouso do Espírito Santo, aleluia. Vai recebendo aí, vai recebendo aí, vai recebendo aí. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, seja louvado, aleluia. Ouve isto, aleluia. Se nós perguntássemos para Jesus, aleluia, quem é Jesus, aleluia, Ele iria nos responder dizendo, aleluia, vou repetir, se nós perguntássemos para Jesus quem é Jesus, Ele iria nos responder dizendo, aleluia, eu e o Pai somos um, aleluia, eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos um, aleluia, não há diferença, aleluia, porque eu e o Pai somos um, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, seja louvado, aleluia. Eu e o Pai somos um, aleluia, porque o Pai
o nome do Senhor para todo sempre. Seja louvado, exaltado, enaltecido, engrandecido. Aleluia. Este nome de Jesus, este nome que está acima de todos os nomes. Aleluia. Porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Naquele último dia, aleluia, todo joelho vão ter que se dobrar na presença dele. Aleluia. E todos vão ter que confessar que Jesus Cristo, ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Ouvir isto, aleluia. Até mesmo aqueles anjos decaídos, um dia eles vão ter que se prostrar na presença dele. Aleluia. Eles vão ter que confessar que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Aleluia. Que Jesus Cristo, ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Quem é Jesus para nós? Aleluia. Ficamos com essa pergunta, ficamos com o tema, aleluia, dessa campanha. Quem é Jesus para nós? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Que Deus nos abençoa, que Deus nos guarda, que Deus nos sustenta, que Deus nos fortaleça, que Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que jamais venha faltar, aleluia, aleluia, que jamais venha faltar o óleo precioso, aleluia, sobre nós. Aleluia. Que jamais venha faltar sobre nós o óleo precioso do Espírito Santo. Aleluia. Quem é Jesus? Aleluia. Quem é Jesus? Aleluia. Aleluia. Daqui a algum minuto, aleluia, nós estaremos ungindo as pessoas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E este Jesus, o qual nós estamos mencionando ele nesta noite, nós temos certeza, aleluia, se houver enfermidade, as enfermidades vão fugir. Aleluia. Os problemas vão fugir. E o nome dele vai continuar sendo exaltado e glorificado para todos sempre. Aleluia. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que Deus nos sustenta. Que Deus nos sustenta. Glória seja dado o nome